Olá a todos, o vídeo de hoje é sobre como melhorar a relação. O que é que cada um de nós pode fazer para que o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso relacionamento possa fazer-nos sentir tão vivos, tão satisfeitos quanto possível. No vídeo de hoje não me refiro a como salvar um casamento em crise, refiro-me às estratégias que estão ao alcance de cada um de nós para melhorarmos efetivamente a relação onde estamos. A primeira coisa essencial em qualquer relação é a gratidão. Conseguirmos ser genuinamente gratos pela pessoa que está ao nosso lado, pelas características que ele ou ela tem, é um dos pilares de qualquer relação saudável. Uma das coisas que nós hoje sabemos, fruto da investigação do professor John Gottman, de quem já tenho falado aqui nestes vídeos, uma das coisas que sabemos, dizia eu, é que os casais mais felizes não são aqueles que estão sistematicamente à procura dos erros, das falhas da outra pessoa. Pelo contrário, os casais mais felizes são aqueles que estão sistematicamente à caça dos tesouros, ou seja, são aqueles que prestam muita atenção aos comportamentos mais positivos da pessoa que têm ao seu lado. Isso também passa por sermos capazes diariamente de dizer obrigado, de agradecer, no fundo, todos os gestos de altruísmo, de entrega, de apoio da pessoa que está ao nosso lado. Claro que às vezes, e sobretudo nos dias de maior correria, de maior cansaço, e se nós chegarmos a casa e pedirmos à pessoa que está ao nosso lado, por exemplo, para ser ele ou ela a lavar a louça, pode não nos passar pela cabeça, depois disso, no final, dizer-lhe um obrigado. Sobretudo se dermos por nós a pensar, mas para que é que eu vou dizer obrigado se eu própria lavo a louça todos os dias e a mim ninguém me diz obrigado? A verdade é que quando nós conseguimos reparar, no fundo, nestas pequenas coisas, nos pequenos gestos que a outra pessoa faz, seja em resposta a um pedido nosso, seja por iniciativa própria, é muito mais provável que nós nos sintamos satisfeitos e ligados. Depois, sermos capazes de praticar a gratidão, ou seja, sermos capazes de estarmos mesmo atentos às coisas boas que ele ou ela faz, vai ajudar-nos, no fundo, aqui a ganhar vigor, a ganhar energia para os momentos mais difíceis que invariavelmente vão fazer parte de todas as relações. A segunda coisa que nós podemos e devemos praticar nas nossas relações é a curiosidade genuína. Nunca é demais dizer que em qualquer relação afetiva, mas em particular numa relação amorosa, uma das coisas que mais nos liga é a capacidade de fazermos perguntas. De fazermos perguntas não em tom de interrogatório, não num tom acusatório, mas perguntas que traduzam o nosso genuíno interesse, a nossa genuína vontade de conhecer a pessoa que está ao nosso lado, de saber como é que ele ou ela se está a sentir diariamente. Quando nós colocamos perguntas, nós mostramos efetivamente que nos importamos com ele ou com ela. Nós mostramos que queremos saber como é que a pessoa que está ao nosso lado se sente, o que é que a move, o que é que a angustia, o que é que mexe pela positiva ou pela negativa com ele ou com ela. Colocar perguntas é o oposto de fazermos juízos de valor. Muitas vezes, e sobretudo numa relação de longa data, aquilo que acontece é que nós partimos do princípio que já conhecemos a pessoa que está ao nosso lado quase como a palma da nossa mão e deixamos de fazer perguntas, ou seja, deixamos de trazer a tal curiosidade genuína. Quando isso acontece é muito mais provável que haja equívocos de comunicação, é muito mais provável que a outra pessoa se sinta incompreendida, que se sinta desapoiada, que se sinta só dentro do casamento ou dentro do relacionamento. Uma das melhores formas de praticar a curiosidade genuína é, no final do dia, querer mesmo saber como é que correu o dia da outra pessoa. Colocar perguntas que traduzam não só o interesse pela novidade ou pelas novidades daquele dia, mas também perguntas que traduzam a atenção que prestamos às conversas dos dias anteriores. Ou seja, se a pessoa que está ao nosso lado tem andado tensa ou aborrecida, por exemplo,
ou alguma questão profissional, alguma situação de tensão no local de trabalho, aquilo que é expectável é que nós continuemos a colocar perguntas que, no fundo, nos ajudem a perceber se aquele assunto está ou não a ser resolvido, se a pessoa que está ao nosso lado se sente ou não otimista em relação à resolução desse foco de tensão. Pelo contrário, quando nós colocamos perguntas e depois não prestamos atenção, no fundo não mostramos qualquer interesse, colocamos as perguntas por perguntar, isso não vai acrescentar rigorosamente nada de positivo à relação. Outra questão fundamental em qualquer relacionamento amoroso é a leveza. Algumas vezes eu ouço membros dos casais com quem trabalho queixarem-se da dureza do dia-a-dia, da dureza das rotinas, da azáfama e em particular quando há filhos. Eu costumo dizer que duas pessoas que estejam numa relação amorosa têm de continuar a investir na sua relação também de um ponto de vista da diversão, das saídas a dois. De outro modo vão transformar-se apenas em dois gestores, não gestores de uma empresa, mas dois gestores do lar, dos afazeres relacionados com a casa e com os filhos. Isso está muito longe de contribuir para a nossa satisfação conjugal. Há uma cena do filme Antes do Anoitecer, com o Ethan Hawke, em que a personagem do Ethan Hawke diz a determinada altura: eu sinto que ando a gerir uma creche com a pessoa com quem eu costumava namorar. E eu creio que esta frase resume bem a sensação de muitos pais e mães que pura e simplesmente se desabituaram de sair a dois, de se divertirem a dois e de ter tempo para relaxar e namorar. Uma vida amorosa, uma vida num casamento e sobretudo num casamento satisfatório tem de ir muito, muito além do preenchimento das necessidades dos nossos filhos ou da gestão doméstica. Então, trazer leveza para a nossa relação passa por cultivar esses momentos de namoro, seja através das saídas a dois, que são normalmente uma grande fonte de relaxamento, de diversão e de conexão, seja através de outros rituais, como vermos alguma coisa na televisão com a pessoa de quem nós gostamos, partilharmos efetivamente muitos momentos a dois que contribuam para o tal relaxamento e a conexão a dois. Outra coisa fundamental em qualquer relação é, naturalmente, a honestidade. Aqui, quando me refiro à honestidade, não é apenas, no fundo, à necessidade de não mentirmos. Eu refiro-me, sobretudo, à possibilidade de nos revelarmos por inteiro à pessoa que está ao nosso lado, ou seja, de trazermos para o nosso relacionamento esta genuína intenção de nos darmos a conhecer, de darmos a conhecer quem somos, como nos sentimos, mesmo quando aquilo que estamos a sentir não é positivo ou possa até ser gerador de algum desconforto para a pessoa que está ao nosso lado. Quando nós nos revelamos por inteiro, aquilo que vai acontecer é que, por um lado, nós vamos dar a conhecer os nossos sonhos, aquilo que nos faz realmente felizes, e vamos também dar a oportunidade, no fundo, à pessoa que está ao nosso lado de vir ao nosso encontro, de vir ao encontro da concretização desses objetivos ou desses sonhos. Por outro lado, revelarmos-nos por inteiro também passa por sermos capazes de manifestar com clareza e honestidade, no fundo, todos os nossos sentimentos quando há, por exemplo, alguma coisa que nos desagrade. Numa relação amorosa nem sempre é fácil mostrarmos o nosso desagrado e, sobretudo, nem sempre é fácil mostrarmos o nosso desagrado de maneira a que nós convidemos a outra pessoa a prestar mesmo atenção àquilo que, neste caso, for importante para nós. Quando conseguimos fazê-lo com calma e com serenidade, ou seja, mostrar desagrado sem atacar a outra pessoa, é muito mais provável que nos liguemos e que ambos, no fundo, continuemos a sentir-nos felizes na relação. Outra coisa importante em qualquer relação é a abertura. Neste caso, eu refiro-me à abertura para a novidade, para o mistério, para a adrenalina. A verdade é que todas as pessoas mudam ao longo do tempo. Se nós estivermos casados ou numa relação ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, definitivamente nós não vamos ser, ao fim desse tempo, as mesmas pessoas que éramos quando, por exemplo, começámos a namorar.
É normal que todos nós mudemos, é normal que alguns dos nossos interesses mudem até significativamente e é fundamental que cada um de nós tenha a abertura para lidar com essas mudanças, tenha a abertura, no fundo, para abraçar também a novidade. De resto, essa é a única forma de nós mantermos uma relação, mantermos-nos numa relação de longa duração. O oposto da abertura à novidade é a rotina. E isso, de uma maneira geral, representa o fim de qualquer relação, representa sobretudo o fim da satisfação dentro da relação. Se nós quisermos melhorar a nossa relação, é fundamental que prestemos muita atenção às nossas demonstrações de afeto. Não há relação amorosa feliz na medida em que nós não consigamos mostrar de forma clara, regular, aquilo que nós sentimos sob a forma de gestos de afeto. Eu creio que, e sobretudo quando há filhos, é muito fácil constatar a importância dos gestos de afeto. Não nos passaria pela cabeça relacionarmos-nos com crianças pequenas sem os beijinhos, os abraços, as festinhas e, no fundo, todos os gestos que mostram o quão importantes as crianças são para nós. Ora, o nosso casamento, a pessoa que está ao nosso lado, é o nosso primeiro bebê e é fundamental que nós continuemos a alimentar essa relação, continuemos a nutri-la, em particular com estes gestos de afeto. Muitas vezes nós queixamos-nos da azáfama, das mil e uma coisas que temos para fazer todos os dias e, no entanto, há gestos diários que nós podemos ter para alimentar a nossa relação. Eu costumo dizer que um beijo de 6 segundos só nos rouba 6 segundos. E, no entanto, quando nós conseguimos beijar a pessoa que está ao nosso lado durante 6 segundos e não dar apenas aquele beijinho repenicado, é muito mais provável que nós continuemos efetivamente a sentir-nos ligados e sentir-nos felizes. Finalmente, se nós quisermos melhorar a nossa relação, importa que nós continuemos a prestar muita atenção à importância do respeito. Eu costumo dizer que discutir é normal. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas referirem-se a medo a propósito das discussões. A verdade é que não há nada de errado em discutirmos com a pessoa que está ao nosso lado. Eu acrescento, discutir não só é normal, como é saudável, desde que não sejam ultrapassados determinados limites. Então é fundamental que nós consigamos trazer para a nossa relação, para o nosso dia-a-dia, esta intenção de aceitarmos que as discussões façam parte com determinados limites. É sobretudo muito importante que nós evitemos quaisquer comportamentos que possam traduzir desprezo pela pessoa que está ao nosso lado. Não são só os insultos ou os palavrões que podem traduzir desrespeito pela pessoa de quem nós gostamos. Quando nós reviramos os olhos, quando nós de alguma maneira assumimos uma postura de superioridade, quando nós amuamos, nós estamos a desrespeitar a pessoa que está ao nosso lado. Às vezes é preferível, e na medida em que reconheçamos que estamos inundados de um ponto de vista emocional, dizia eu que às vezes é preferível fazermos um time out, ou seja, assumirmos que estamos efetivamente demasiado enervados, porventura não estamos capazes de discutir o que quer que seja e tirarmos aqui algum tempo, meia hora, uma hora, para nos auto-acalmarmos e conseguirmos então voltar à discussão.